Bom, para quem já está aí, né, para a gente não perder tempo, a gente conseguir falar aí de todos os assuntos que a gente precisa, os pontinhos que a gente achou importante a gente trabalhar hoje, a gente vai estar falando hoje sobre a maternidade no TDAH. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vem vendo aí cada vez mais muita gente falando assim, mas é uma doença da moda. Todo Pois mundo é. hoje tem TDAH, não é possível. Qualquer criança hoje tem TDAH, né? A gente escuta muito isso. Mas hoje a gente vai situar um pouco para quem ainda não conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno, bem rápido, mas o nosso foco hoje é no cuidado das mães de quem tem TDAH, que a gente sabe, né? Que a maternidade já tem lá os seus desafios, Pois é. mas as mães com TDAH elas precisam de alguns conhecimentos que são importantes, que vão auxiliar muito na condução, né, dos filhos em casa, que precisa de algumas estratégias, né, um pouco mais específicas. E hoje, para a gente falar desse assunto, a gente vai estar com essa querida, uma parceira que a gente tem já tem um tempinho, né, Alciane? A gente vai estar conversando, a neuropediatra. Ela é do INSCA Neuro Sem Neura, né? Recentemente lançou também o curso de TDAH Sem Neura, também é muito legal. Ela vai estar aqui esclarecendo para a gente alguns mitos que a gente vê, né, do TDAH. E também vendo algumas estratégias para as mamães do TDAH também, né? Para ajudar a Sem gente aí, dúvida. né? Que a gente precisa de muita ajuda, né? Assim, tenho bastante pacientes no meu consultório e uma das partes, né, importantes do acompanhamento do tratamento do TDAH é a orientação dessas mães, é a orientação desses pais sobre o que é o transtorno, o que precisa, né? De cuidados não, de olhar, né? Para poder entender como funciona, como que pode acertar cada vez mais nesse cuidado aí. Então, Luciano, muito obrigada desde já e eu quero fazer uma Eu que correção aqui. agradeço o convite. Eu quero fazer uma correção aqui, que eu fui boicotada pelo corretor ortográfico do celular. Então é a Luciane Baratelli, não é Boratelli, é Baratelli. Então, assim, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, tá bom? Um prazer estar aqui nessa live com você. Sabe que esse é um Muito tema que bom. me fascina, né? A gente tem muitos pacientes em comum. É verdade. E eu lancei o curso, na verdade, justamente para esclarecer esses mitos, né? Que eu vejo que o TDAH, vamos dizer assim, tem uma psicofobia muito grande em cima dele, né? É Ah, isso é coisa verdade. da sua cabeça, ah, isso é a mãe que não educa direito. E além da É, mãe ter que lidar com todos os desafios inerentes da própria criança com TDAH, ela às vezes tem que lidar com preconceito, às vezes da própria escola mesmo, que é nega a existência do verdade. transtorno, ou que passa relatórios com informações incompletas para essa mãe não chegar nesse diagnóstico. Então, acho que a gente É só verdade. consegue combater isso com informação, né? Por Com isso que eu acho tão certeza. importante a gente falar mesmo desse assunto, né? Embora muita gente ache que, assim, um transtorno da moda é culpa do celular, é culpa da televisão. Não é, gente. A É própria verdade. OMS reconhece o TDAH há mais de 50 anos. Quando a gente vê na literatura médica, a gente tem relatos, assim, claro que não com esse nome, porque essa denominação ela é recente, mas de Aham. quadros semelhantes de crianças hiperativas, desatentas. Tem relato do século XVIII. Então, você vê que é algo muito antigo, né? Quanta coisa mudou e esses sintomas É. continuam apresentando, né? Não é nada da nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Invenção, né? Não é Invenção. invenção, não é invenção, não é transtorno da moda, não é. De fato, ele existe. E assim, eu acho que quem já teve a oportunidade de tratar uma criança adequadamente, vê a melhora, né? Vê o quanto que isso impacta na vida das famílias, Faz não muita sabe diferença. o quanto que isso é real, É né? verdade. Mas falando assim um pouquinho, como o nome já diz, né, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente chama de transtorno neurológico, qualquer um que seja, quando a criança tem alguma característica que causa um prejuízo.
Eu acho que esse é o primeiro ponto tão importante para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Aquela criança que era muito inquieta, que vocês falam, tem o bicho carpinteiro, né? Que corre o tempo todo, que é alegre, que brinca, que faz piada, que não fica parada. Mas que é uma criança que funciona bem na escola, que tem um relacionamento bom com os pais, que se dá bem com os amigos, ela não tem TDAH. Né? Ela é só uma criança ativa, ela é só uma criança normal. É muito associada só à hiperatividade, né? A criança que não para, né? Ah, não fica isso, quieto, mas assim, falando. não é só a questão dela não parar, é esse não parar causar um prejuízo para ela, entendeu? Uma criança que é muito ativa, mas que não causa nenhum prejuízo, ela é só uma criança muito ativa. Né? E o que leva a gente a suspeitar de um quadro de TDAH? É quando a criança vai ter sintomas tanto de impulsividade, quanto de desatenção, quanto de hiperatividade, acima do esperado para aquela faixa etária. Então, esse também é um ponto muito importante, né? Você sempre tem que comparar com o que você esperaria para uma criança neurotípica daquela idade. Não adianta, por exemplo, você esperar que uma criança de 4 anos consiga ficar sentada na sala de aula por 30 minutos ouvindo o professor falar e dizer que se ela não ficou porque ela tem TDAH, não. Às vezes é só uma questão de maturidade. Né? Mas quando isso é algo assim persistente, né? Aquela criança que está sempre no mundo da lua, que não consegue se concentrar mesmo por um período curto nas atividades, isso começa a prejudicar porque ela às vezes não acompanha nem as brincadeiras com os colegas, ela não consegue acompanhar a turma na escola, ela começa a perder o material dela. Ou aquela criança que tem uma agitação tão grande que ela não consegue se fixar em atividade nenhuma, né? Às vezes até mesmo na brincadeira, assim, ela não consegue ficar 10 minutos brincando de Lego. Ela tá ali no Lego, daqui a pouco vai querer chutar bola, daqui a pouco vai pular no sofá, daqui a pouco vai querer assistir TV. Isso também começa a prejudicar na escola, né? Às vezes começa a prejudicar nas amizades, porque os próprios coleguinhas deixam aquela criança de lado, porque eles não conseguem. Às vezes as crianças da mesma idade não conseguem lidar com aquela agitação tão grande. Né? E a criança acaba apresentando, a criança acaba apresentando uma mudança no humor, uma mudança de lidar, né? Na escola, por exemplo, pode começar a querer não ir para a escola, porque os amigos não conseguem compreender, né? Não tá afastando essa criança também. Isso que você levantou é muito importante também, né? É uma questão muito importante. Essas crianças, quando elas não são vistas adequadamente, elas começam a ser rotuladas negativamente, né? Sim. Ah, é aquela criança difícil, é aquela criança que dá trabalho na professora, é aquela criança mal educada, é aquela criança que os pais não conseguem botar limite. E aí o que acontece? A criança começa a absorver aquilo tudo, né? Você vai afundando a autoestima da criança e a criança de qualquer fica mais agitada ainda. Então a gente precisa sim estar atento para poder quebrar esse ciclo, né? Exatamente. Isso aconteceu em muitos casos, né, de crianças que não queria mais ter amigos, ou então que se dizia que ela não tinha amigos. E por quê? O que aconteceu e tal? Os amigos deixaram de ir para a escola? Não, é porque eu sou muito agitada, eles não gostam que eu fico no grupo, não, que eu faço muita bagunça. Pois é. E é porque ele era bagunceiro, então as crianças não queriam brincar com eles. É muito difícil a gente escutar isso de uma criança, né? Que ela fica chateada, que ela fica triste, ela percebe isso tudo. E ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, né? Ela não consegue identificar isso, ela só sabe que ela é assim, que isso está acontecendo, né? E que todo mundo está percebendo, mas também todo mundo está agindo de alguma maneira preconceituosa. Eu tive a oportunidade de estar com uma mãe que ela não queria dizer, ela estava em tratamento, o filho dela diagnosticado, tudo direitinho, e ela não queria dizer para outras pessoas que o filho dela tinha o transtorno. E aí eu fui questionar, perguntar, entender isso dela, né? Qual era essa preocupação? E era justamente para não ter esse rótulo, porque ela já sofria com o filho dela, que era agitado antes de saber do tratamento, do diagnóstico. Então, depois, ela não queria que o filho dela fosse visto como uma criança com um transtorno, por isso que ela é assim, entendeu? Então, ela estava tentando proteger o filho dela, né? Mas eu acho que, assim, mais do que... Eu entendo isso, é uma questão dela, eu entendo, né? Vou trabalhando isso com as mães, mas eu entendo também que determinadas áreas em que as crianças estão inseridas, na escola principalmente, mas em outros lugares também que ela participa, é importante essa mãe também entrar em contato com o responsável, né? Com o profissional que esteja lidando com essa criança, para agir de maneira mais adequada.
é na igreja, é em outra aula, é em outra atividade, não é para dizer que é para ter um tratamento especial, porque ele é tadinho, coitadinho, não é, mas é para identificar as atividades mais apropriadas, para ele conseguir acompanhar, né, todo o Isso. conteúdo, tudo aquilo que está sendo proposto naquele É lugar, justamente o né? contrário, assim, né? O diagnóstico não é falar assim, ele tem TDAH, desiste dele, deixa ele ali de lado. Não é. Na verdade, o Uhum, diagnóstico é importante para você justamente poder incluir adequadamente essa criança na escola, exatamente. para você poder tratá-la adequadamente, você saber como abordar, justamente para eles não receberem esses rótulos negativos, né? Porque senão a criança vai Exatamente. criando uma resistência cada vez maior, e aí pode chegar uma hora ali na frente, na escola, porque ele não quer, porque ele é preguiçoso. E, na verdade, não é isso. Né? Ele está com Uhum, dificuldade de aprender e ele acaba criando aquela resistência mesmo. Né? E às vezes isso acontece da criança não querer mais ir para a escola e tudo, a escola não saber como abordar. Então é importante sim a gente identificar, é importante a gente dar esse diagnóstico para a gente poder incluir adequadamente essas crianças, né? exatamente, exatamente. E vamos, assim, tentar, para algumas pessoas que já estão chegando, só fazer uns tiquezinhos dos comportamentos, umas características mais principais do TDAH, para o pessoal que está chegando. Tem aí também uma pergunta. Minha filha é muito desatenta, ela se desconcentra muito fácil, isso atrapalha no aprendizado. Isso pode ser o quê, né? Então, assim, é difícil a gente responder assim de maneira só com essas informações, né? Uhum, Porque o TDAH, a característica dele é uma desatenção primária, entendeu? Aquela criança que, por uma alteração genética no seu desenvolvimento, não consegue focar por um tempo muito grande em uma atividade, isso começa a causar prejuízos, né? uhum, Mas a desatenção, ela também pode acontecer por diversas outras questões. Então, assim, se a criança sim, está muito ansiosa, ela também pode ficar desatenta, né? Imagina, se a gente está muito ansioso com o fato, a gente não consegue focar muito naquilo, né? A gente fica pensando no que está causando a nossa ansiedade. E ela não vai ter um quadro de TDAH. Se a uhum, criança não está dormindo direito, ela pode ficar desatenta porque ela está com privação de sono e isso não ser um quadro de TDAH, né? Às vezes a uhum, criança tem, por exemplo, uma dislexia. E aí, na escola, não consegue acompanhar o que a professora está explicando. Isso se manifesta com uma desatenção, mas não é um quadro de TDAH, né? No uhum, TDAH, então, voltando a falar da desatenção, são crianças que têm uma dificuldade de manejar adequadamente o foco em diferentes situações. Então, por exemplo, em algumas situações que ela precisa focar especificamente numa questão, né? Ela tem que fazer isso na matemática, né? Então, ela tem que uhum. conseguir se concentrar naquele livro de matemática e bloquear um pouquinho os estímulos externos, né? Se o coleguinha da carteira do lado fez um barulho, ela tem que conseguir bloquear aquilo, não virar o foco dela para aquele barulho. Se um passarinho passou na janela, ela tem que conseguir bloquear aquele estímulo externo, para ela de fato conseguir se concentrar naquilo. A criança com TDAH é como se ela quisesse prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né? Ela abre É. muito o foco de atenção dela e com isso ela não consegue focar o suficiente para conseguir aprender aquele conteúdo. Né? Uhum. Por outro lado, às vezes ela pode ir para outro extremo. Quando uma atividade ela é altamente estimulante ou altamente prazerosa para as crianças, isso atualmente a gente tem visto muito com os eletrônicos, né? O que pode acontecer? A criança faz um hiperfoco. Então, assim, ela sai do 8 para o 80. Ela vai focar tanto naquilo que ela esquece que está caindo, o que está acontecendo ao redor, né? Ele vai focar Uhum. tanto no videogame que ele esquece que ele tem que tomar banho, que ele tem que dormir, que ele tem que ir para a escola, que ele tem que comer, porque ele fez E ali pode, aquele exatamente. hiperfoco. E pode até acontecer da mãe achar que ele tá ficando surdo, né? Porque fala, 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 e ele fica parado ali, focado total, e não... Na verdade, ele vai desligar como se ele desligasse os outros estímulos, né? Ele não, ele Isso. vai focar e não vai realmente ouvir a mãe chamando, gritando, vai ficar ali toda a vida naquela mesma atividade, Pois é. Ou às vezes né? ela fala, ele não me escuta, porque eu chamo, falo as coisas para ele e ele não escuta. Na verdade, ele está escutando, mas ele não está conseguindo focar o suficiente na mãe Exatamente. para conseguir prestar atenção no que ela está falando para ele. Uhum. Vamos lá, rapidinho passou uma aqui que eu acho que é interessante a gente falar. O diagnóstico normalmente é dado com qual idade? Então, pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele não estabelece uma idade mínima,
tá? Mas Uhum. quando você vai ler os critérios da Academia Americana, eles colocam que não se diagnosticaria antes dos 4 anos de idade. Por que isso? Uhum. Porque antes dos 4 anos de idade, o normal da criança é ser agitada e ser desatenta, né? Pensa numa criança de 2 anos. O que é o normal dela? É correr para um lado e para o outro, escalar, É. não ficar parada, mexer em tudo. Então, é muito difícil você separar nessa idade tão precoce o que seria normal do que seria normal. Embora, às vezes, você Uhum. até suspeite, né? Mesmo dentro das crianças de 2 anos, tem aquela que é muito mais agitada do que a outra. Né? Uhum. Mas, em geral, assim, antes dos 4 anos, não tem como a gente pensar nesse diagnóstico, tá? E mesmo assim, entre 4 e 5, ainda é um diagnóstico difícil, entendeu? Quando os sinais não estão muito claros, a gente acaba esperando um pouco mais para ter essa confirmação. Começa aí uma avaliação, né? Uma Exatamente. investigação, na verdade, né? Que a gente começa Isso. a fazer a partir. Normalmente, as crianças elas começam a aparecer nos consultórios ou mostrar muitas dificuldades, que aí a gente vai levantar a suspeita do TDAH a partir dos 6, 7 anos. Porque na parte escolar é o maior Exatamente. prejuízo que tem. Aí começa a apontar, né, as suspeitas, que é quando as crianças chegam. Normalmente é nessa faixa etária. Né? Isso, porque quando a escola começa a exigir que ela fique sentada, que ela de fato aprenda. Da educação infantil, os professores já têm muito jogo de cintura, né? Tudo muito mais lúdico. Então, por mais que a criança seja mais agitada do que a média, ela consegue funcionar bem, né? Às vezes exatamente. os pais também vão lidando com... Você começa a ter uma cobrança maior, aquilo fica mais aparente. E é muitas vezes a hora que eles chegam mesmo nos consultórios médicos ou psicológicos, né? Pra gente poder avaliar. Exatamente. Agora, surgiu uma pergunta pra gente antes, né, na divulgação, que falando sobre as características do TDAH, e num adulto não tratado, as mesmas características se apresentam de uma criança ou modifica? Modifica, assim, porque o adulto ele já vai ter um autocontrole maior, né? Uhum. Então, assim, vão ser as mesmas características, a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Mas vamos dizer assim, que o adulto que passou a vida inteira com aquilo, ele vai aprendendo a camuflar esses sintomas. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos, como é que ela vai se comportar? Como é que vai ser a hiperatividade dela, né? Ela vai ficar correndo para um lado e para o outro, subindo no móvel. O adulto não vai fazer isso, né? Ele não vai chegar no consultório e subir na cadeira do médico. Porque ele já tem uma maturidade maior do que isso. Sim. Você vai ver a hiperatividade mais sutil. Então, às vezes, aquele adulto que está no trabalho, mas está assim, ó, na cadeira. Está assim, se balançando, ou está aqui batucando os dedos o tempo todo, e está assim, se mexendo na perna, sabe? Ou está roendo unha, mexendo no cabelo, mexendo na orelha. No trânsito não consegue ficar parado, não né? Consegue assim, ficar parado, no começa trânsito. a buzinar e xingar o motorista do lado. Tem um risco maior de cometer acidente de trânsito justamente por conta da impulsividade, né? Então acaba, às vezes, dirigindo mais rápido e tudo. Essa agitação também pode ser uma agitação mental, aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Que fala assim, às vezes tão verborreico que você não consegue nem acompanhar o que ela está fazendo, né? Que começa a fazer uma atividade, muda para outra e não conclui nada. Então, você vê que aqueles sintomas estão presentes, né? Como eu falei, é o mesmo quadro, mas se manifesta de maneira muito diferente mesmo, né? Acompanhar mesmo de acordo com o dia a dia também, né? Observar isso aí dá para fazer essa identificação também. Agora, algumas dificuldades que eu percebo muito no consultório com as mães, que eu acompanho, primeiro é a aceitação. Sim. A gente tem uma dificuldade grande das mães, porque justamente o que a gente estava falando no começo, pelo preconceito, por achar que o filho vai ser especial, vai ficar doente, né? Assim, eu vejo que tem muito isso. E acredito que você também receba muitas mães que a gente, assim, precisa... como se fosse acalmar esses corações, né? Que a vida vai ser normalmente, não vai ter problema. A gente vai precisar fazer algumas adaptações para a questão de aprendizagem, para a questão de regulação emocional, né? Auxiliar nesse processo, mas não que vai impedir dessa criança de viver, de criar uma família, de estudar, de ser um profissional, não é verdade isso? Não, exatamente. E eu falo que assim, a aceitação é o primeiro passo do tratamento, tá? Tanto para você entender o que aquela criança tá acontecendo, quanto para você respeitar algumas características daquela criança, né? Porque às vezes, assim, embora o TDAH tenha um componente familiar muito forte,
Às vezes, por exemplo, o pai tem TDAH, foi um adulto muito agitado, a mãe, pelo contrário, né? Sempre foi aquela criança que nunca deu trabalho na escola, que sempre foi quietinha, que nunca teve dificuldade nenhuma para aprender. E ela, de repente, tem aquele filho extremamente agitado. Então, às vezes, isso quebra um pouco a idealização materna, né? A gente precisa falar sobre isso. Não que ela não ame aquele filho, mas às vezes ela passa até por um luto mesmo, né? De aquele filho ser diferente do que ela esperava. Então, assim, o primeiro passo é você respeitar as características da criança, né? Ela é uma criança mais ativa, ela é uma criança mais desatenta, ela tem uma necessidade maior de movimentação e a gente precisa respeitar isso. Embora, claro, a gente tem que identificar dentro de todos os sintomas que ela apresenta, né? Quais pontos ali são mais graves que a gente vai precisar intervir? Qual vai ser o nosso objetivo do tratamento, né? Porque às vezes tem tanta queixa que você não vai conseguir mudar tudo. De tudo aquilo que a criança apresenta, o que de fato prejudica e o que de fato é característica dela, né? Eu sempre dou um exemplo, assim, às vezes a criança tá na fila do cinema, né? Tá ali com o pai, com a mãe, ela tá assim, né? Tá andando para um lado e pro outro. Tá ali, se balançando. Mas assim, ela não furou a fila, ela não implicou com ninguém, ela não atrapalhou ninguém. Por que você vai impedir a criança de estar daquele jeito? Sabe? Às vezes a família fica quieto, é pior, porque a criança vai tentar suprimir aquela necessidade dela de movimentação. Ela até pode conseguir por um período, mas uma hora aquilo vai explodir. Então, assim, como eu falei, é aceitar, buscar ajuda, entender que algumas características da criança vão se manter para sempre. E o que a gente pode fazer é aceitar e acolher aquele filho da maneira com que ele veio. Que muitas vezes é diferente da maneira com que a gente idealizou, né? Isso. E assim, independente, a gente vem falando da maternidade no modo geral, de vários assuntos, independente do TDAH ou não, eu acho que uma dificuldade que a gente tem, a maternidade, a paternidade, é justamente de ver essas crianças como crianças, né? Que às vezes a gente está querendo umas crianças robotizadas, quietinhas, inclusive dá celular e bota na frente de uma televisão para ficar quietinha ali, para não perturbar e tal. Mas criança, ela vai pular, vai correr, vai falar o tempo todo, vai brincar. Isso é criança. Exatamente. Né? Então, e aí, independente do transtorno ou não, a gente tem que olhar para as crianças justamente com esse olhar, que elas não vão ser um adulto que vai ficar quietinho, paradinho. Às vezes a gente também fica entediado. Tem lugar que a gente não consegue ficar parado, quietinho ali. Mano, a gente precisa de uma socialização, a gente precisa se movimentar. Eu tô aqui, eu falo muito com minha mão, não paro. Eu tô assim. E quanto mais uma criança, né? É adequar as expectativas, assim, eu falo. Se você tem um filho com TDAH, não adianta você querer ir levar ele para jantar com a família do restaurante que vai ter, sei lá, 3 etapas, entendeu? Vai ter entrada, o prato principal, a sobremesa, um restaurante refinado, cheio de louça ali que pode quebrar, não adianta, entendeu? Porque você já sabe que vai ser um evento estressante, né? Exatamente. Então, assim, deixa para ir nesse restaurante o dia que você conseguir deixar ele com a avó e você vai só com o seu marido, né? Isso então, aí. Assim, às vezes a gente tem que adequar mesmo as nossas expectativas para aquela criança, né? Exatamente. Porque senão vai virar uma luta o tempo todo. E claro, identificar, porque algumas coisas a gente precisa intervir. Nem tudo dá para aceitar, né? Tem muitas características que podem sim ser melhoradas. Por isso que é importante fazer a avaliação, fazer a investigação, procurar os cuidados necessários, profissionais importantes, necessários nesse processo, para justamente facilitar tudo isso, né? Porque se você procura o médico vai te auxiliar, a Luciane está aí, vai te auxiliar em todo o processo. Procura psicólogo também, que te auxilia na psicoeducação, para trabalhar tudo isso. Primeiro, eu faço trabalho muito com as mães, eu faço algumas sessões ainda com as mães, para depois fazer com as crianças, porque eu acho que é muito importante. E às vezes eu não excluo parte nenhuma do tratamento, mas eu vou te falar que eu considero uma porcentagem grande do tratamento é o cuidado com esses pais. É o entendimento e a compreensão desses pais de entenderem, primeiro entender as características desse filho, entender as características do transtorno, o que eles podem fazer com isso tudo. Né? Com essa informação toda. E o treinamento dos pais, assim, você como psicóloga sabe muito mais do que eu, né? É parte fundamental do tratamento terapêutico mesmo, né? Tanto de você conscientizar essas famílias, esclarecer as dúvidas e tudo, quanto você ensinar estratégias específicas para lidar com aquela criança. Porque tem crianças que são mais difíceis de serem educadas do que outras, né? E muitas vezes os pais não têm essa base. Até porque muitas vezes eles também têm TDAH. Então, como é que a gente vai ensinar para o nosso filho aquilo que a gente também não sabe?
né? Exatamente. Então, é Exatamente. importante ter ali um profissional orientando mesmo os pais como agir. Claro que, principalmente nas crianças mais velhas, a gente tem que fazer uma intervenção também com a criança, né? Sim, Mas não adianta a criança simplesmente entrar ali na sala do terapeuta, sair, os pais não terem a menor ideia do que está acontecendo, porque esse tratamento não vai ser eficaz, né? Não, exatamente, porque vai chegar em casa, vai tratar tudo do mesmo jeito, não vai fazer diferença nenhuma, não vai ter auxílio nenhum, e aí vai ser dinheiro gasto à toa, porque Pois não está é. funcionando. Aí vai dizer que é o terapeuta que está ruim, que é o médico que não está ajudando, que não está funcionando nada, está todo mundo ruim, vai ficar pipocando de terapeuta em tratamento em tratamento. É muito. Eu vejo que a informação é a base de muitas soluções na nossa vida. Pois Em é, sem todo mundo, dúvida. quanto mais a gente tiver conhecimento sobre tudo, melhor a gente vai conseguir lidar com o nosso dia a dia, seja ele qual for, né? Sem dúvida. Agora, outra dificuldade também que eu percebo com as mães, além depois, são etapas, né? Depois da aceitação, às vezes é necessário que essa criança, que esse indivíduo, faça uso de medicação. E aí Sim. existe uma resistência muito grande, né, para o uso de medicação, principalmente com as crianças, as novas, né? Sim, sim. Pela dependência, né? Achar que vai ficar dependente, que vai ter efeito colateral. E eu vejo, assim, até uma das perguntas foi, mas pode tratar sem medicamento? E aí eu pergunto, por que esse medo do medicamento? Né? Eu entendo, Uhum. assim, são medicamentos controlados, né? Uma receita amarela, uma tarja preta. Então, claro que isso assusta muito as mães, né? Mas eu Isso. acho que é importante a gente entender que o medicamento é mais uma das opções de tratamento, né? Ele é seguro, ele não causa dependência, embora muita gente acredite nisso. Quando você usa a medicação de maneira correta, o risco de dependência é baixíssimo, né? E a gente tem que pensar assim: se eu tenho uma opção de tratamento que é eficaz, que é comprovada cientificamente, que vai ajudar muito a criança, por que eu vou ter medo dela? Né? Às vezes é puro preconceito, assim, porque É. muita gente acha que usar medicamento é como se fosse uma falha da mãe, né? As famílias Uhum. trazem isso. Eu falhei, eu não consegui resolver o problema do meu filho, eu vou transferir essa responsabilidade para o medicamento. Não é isso. Pelo contrário, né? Às vezes eu falo até que é um ato de amor mesmo da mãe poder conseguir passar por cima dos próprios preconceitos, dos próprios medos e permitir que a criança seja tratada, né? Exatamente. O tratamento medicamentoso ele não é indicado em todos os casos, tá? Em geral, assim, crianças mais novas, principalmente antes dos 6 anos, a gente tende a não fazer medicação, a gente faz apenas nos casos muito graves, às vezes. Eu já tive criança de 5 anos que tinha sido expulsa da escola, para você ver, assim, o nível, né? Porque ela era tão agitada que professora nenhuma conseguia ficar com ela, babá nenhuma conseguia ficar com ela. A mãe já estava no nível de estresse altíssimo que eu falei, gente, eu tenho que medicar essa criança, porque quais vão ser as consequências da gente não medicar? Né? Mas isso é exceção. Exatamente. Na maioria dos casos, nas crianças mais novas, a gente trata só com a terapia, né? Já com as mais velhas, depende da intensidade do caso. Nos casos leves, muitas vezes, só com a terapia comportamental a criança consegue funcionar muito bem. A gente faz algumas adaptações na escola, a gente orienta a família, tá? Mas nos casos moderados, mais graves, ou quando mesmo fazendo a terapia, você vê que a criança não está tendo uma resposta muito satisfatória, a medicação ela está sim indicada. E a medicação ela acaba potencializando a terapia, né? Porque às vezes a criança era tão agitada e tão impulsiva que ela sequer consegue colocar em prática o que o terapeuta está orientando, né? Então eles Uhum. se somam, na verdade, né? Acho que não é questão de escolha, assim, o que é melhor, o que é pior. São tratamentos que se Exatamente. somam e cada caso tem medicação específica. Exatamente. Eu costumo falar com as minhas mães que, assim, para entender bem rápido, e você pode falar muito melhor sobre isso, mas que eu acho que, assim, a medicação, ela vai vir auxiliar, porque o cérebro do TDAH, ele funciona de maneira diferente, Sim. né? Então, ele fica com, vamos dizer, com os níveis, vamos falar assim, com os níveis um pouco desregulados, às vezes de mais, às vezes de menos. E a medicação vai vir para tentar equalizar um pouco mais isso e a gente conseguir fazer as intervenções, conseguir auxiliar ele no controle das suas emoções, na aprendizagem, né? Que às vezes vai precisar de um auxílio ali para fazer uma adaptação no ensino, na alfabetização, ou na forma com que ele está aprendendo, precisa modificar, porque daquela forma não está fazendo. Mas Pois se ele é. tiver com níveis
no cérebro dele muito desregulado, né? Com essas taxas muito desreguladas, não vai conseguir fazer isso. Então, a medicação ela vai vir só para auxiliar isso aí e equilibrar tudo, né? Mas tô falando de maneira geral, mas assim, de uma forma mais simples, mas só para a gente entender a importância, né, da medicação quando é preciso usar, né? Quando ela é recomendada, a importância, é isso que ela vai fazer, a função dela toda é essa, né? Trazer esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim. E a medicação, ela pode ser iniciada e pode ser interrompida. É algo que, assim, parece simples, mas às vezes a gente tem que esclarecer isso, que as famílias falam, mas e se ele tiver um sintoma colateral? E se eu achar que não está ajudando, que está prejudicando, aí você suspende. Né? A gente faz um teste, a gente usa por um período que vai avaliando aquela criança ao longo do tempo. Se a gente achar que os benefícios da medicação estão sendo maiores do que os potenciais riscos dela, a gente vai manter no longo prazo. Se a gente achar que não está ajudando ou que a criança está tendo um efeito colateral muito forte, a gente vai repensar esse tratamento. Então, não é assim, começou, o resto da vida vai ter que usar remédio e... Não, a gente é um acompanhamento mesmo ao longo do prazo, né? E até a gente teve uma outra pergunta falando se o TDAH dura a vida inteira. Então, assim, ele é um transtorno, né? Então, a gente caracteriza justamente quando tem sintomas de longo prazo, tá? Mas nem sempre ele vai se manter até a vida adulta. Então, mais ou menos 60%, 70% dos casos, o transtorno vai sim se manter até a vida adulta. Embora muitas vezes os sinais sejam mais sutis e as pessoas não percebam, ou às vezes mesmo o adulto vai conseguindo organizar a vida dele de uma tal maneira que ele consiga viver bem, mesmo com aqueles queixos. Mas tem outros casos que não. A criança entra, passa pela puberdade, amadurece e aqueles sintomas conseguem ser suprimidos. E o que a gente pode dizer para essas mães, Luciano, como estratégia para o dia a dia delas, que pode auxiliar para algumas mamães que estão chegando aqui, que já falaram aí que os filhos têm TDAH, tem umas que têm TOD, né? E que pode, assim, algumas... Claro que é preciso do acompanhamento, precisa, né, de um cuidado, que não é numa live que a gente vai fazer tudo. Pois é. Mas, assim, tem algumas coisinhas que a gente pode falar, né, rapidamente, que pode auxiliar, às vezes, no dia a dia, alguma coisa que a pessoa possa fazer, que possa auxiliar ela no lidar, né, com o TDAH em casa. Então, assim, em primeiro lugar, como eu falei, é não ter medo de pedir ajuda, né? Porque eu acho que tem muito que a gente pode fazer para ajudar essas crianças, mas elas precisam ser vistas adequadamente, vistas nas suas particularidades, tá? A gente precisa entender que são crianças, como eu falei, que têm uma necessidade maior de movimentação, então a gente precisa permitir que elas se movimentam, que elas façam atividade física. Às vezes, ela precisa fazer uma atividade muito longa, permitir pequenas pausas para que ela consiga descansar mesmo entre essas atividades, né? A gente precisa saber, entendendo que ela é uma criança mais desatenta, que ela tem uma dificuldade maior de manter o foco, a gente vai fazer de tudo para diminuir esses distratores externos. Então, por exemplo, na hora dela estudar, ela tem que ter um cantinho de estudo adequado para isso. Né? Uma mesinha adequada para ela, que fica num local de preferência longe de janela, longe de televisão, uma rotina. Então, assim, criança gosta de rotina, por mais que a gente ache que não, eles gostam. Como eles têm muita dificuldade de se organizar, a gente precisa dar esse suporte para eles, né? Essa previsibilidade de saber o que vai acontecer a cada hora ajuda muito a criança a se organizar. Né? Então, ter uma agenda, ou então botar um quadrinho de atividades para ela saber o que ela precisa fazer em cada momento, né? Sempre que você for dar uma ordem para a criança, você precisa garantir que ela está prestando atenção em você. Então, não adianta, por exemplo, o seu filho tá ali jogando bola, você fala, fulaninho vai tomar banho, fulaninho vai fazer o seu dever. Vou dar uma ordem mais complexa, porque às vezes ele não vai nem prestar atenção naquilo, você vai se desgastar. Então, por exemplo, precisa falar com ele? Chama a criança pelo nome, chega próximo da criança, olha nos olhos dela. Às vezes dá um toque mesmo, assim, encostar no ombro, encostar na cabeça, fazer um carinho, para você conseguir atrair a atenção daquela criança. E aí sim que você vai dar aquele comando para ela, para você poder garantir que ela de fato está prestando atenção em você, né? E que ela está absorvendo aquela mensagem. Às vezes também, como eles têm essa dificuldade de se organizar, né? Quebrar as tarefas que eles têm que fazer. Uma coisa muito comum, por exemplo, o quarto da criança está uma zona, né? E aí os pais chegam e falam, Joãozinho, arruma seu quarto. O Joãozinho não sabe nem por onde começar, né?
E aí o quarto vai ficando cada vez mais bagunçado, cada vez mais bagunçado. O que a gente pode fazer para ajudá-lo? Quebrar essa tarefa de arrumar o quarto. Você fala, olha, Joãozinho, você vai arrumar sua cama. Pega assim o lençol e estica, ensina ele como vai fazer. Ah, então agora vamos separar os seus brinquedos que a gente pode doar e tira aquele excesso. Depois disso, então vamos organizar as suas cuecas. Olha, essa gaveta é só cueca. Você quebrar uma tarefa complexa, né, em várias etapas, ajuda com que ele consiga cumprir etapa por etapa. E ele vai estar mais motivado, porque ele vai conseguir atingir aquele objetivo do que você, às vezes, pedir uma tarefa muito complexa, que vai exigir uma organização que ele não tem e que vai ser tão difícil para ele que ele vai deixar de lado. Isso, às vezes, vai desgastando a relação familiar cada vez mais, né? É muita confusão que dá, né? Isso aí é um problema muito grande. Uma estratégia legal que eu já fiz com a mãe no consultório é que ela, achei até engraçado que ela falou que o filho era 8 ou 80. Ou ela chegava em casa de noite e a casa estava toda acesa, porque aonde ele passava ele acendia a luz e não apagava. Ou então quando ela chegava estava um breu, tudo muito apagado e ele estava lá jogando. É muito característico dele, né? Esse 8 ou 80. Exatamente. E aí a gente criou alguma estratégia junto com eles, com a mãe e com o filho. A gente criou junto, que foi colocar aqueles post-it, não tem? Aqueles papeizinhos coloridos. A gente foi em todos os interruptores e a gente colocou aquele papelzinho colorido, porque ele passava ali, ele lembrava ou que ele tinha que apagar ou que ele tinha que acender se tivesse apagado. Então, assim, visualmente foi um que desencadeava ele uma resposta, provocava nele uma resposta. Então, foi um auxílio visual, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente colocar também nessas estratégias, que você está falando de quebrar essas rotinas, né, essas atividades, é que a gente entender que eles, o que você falou, não adianta você fazer uma coisa muito grande, mandar ele fazer várias coisas ao mesmo tempo. É no máximo, que eu estava falando com algumas mães, é no máximo você fazer de 3 em 3, pedidos de 3 em 3, né? E crianças pequenas, por exemplo, para conseguir fazer uma rotina de higiene, por exemplo, de banho, de dormir, faz uma listinha, bota no banheiro com um desenho de 3, vai tomar banho, escovar dente e dormir. Então ele vai gravar ajuda eles a visualizar aquilo e se organizar mesmo, né? Exatamente. Então, assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, de 3 em 3, dependendo do grau da criança, da idade da criança, faz de 2 em 2, aos pouquinhos, que aí ela vai se acostumando com aquilo ali. Justamente o que você falou, vai trazendo para ela essa capacidade de poder realizar a tarefa. Uma grande dificuldade, principalmente e a ansiedade das crianças com TDAH, é elas não conseguirem completar as atividades delas. E aí isso frustra elas. Uma vez, um paciente meu, ele repetiu a alfabetização, ele não conseguiu se alfabetizar, e aí foi encaminhado para fazer o levantamento, para fazer a investigação, e aí a gente acabou chegando ao diagnóstico do TDAH com ele. E ele, no consultório, aquilo me cortou o coração. No consultório, ele chegava e tinha uma plaquinha lá do meu lado, e ele falava assim, tia, por que só eu não consigo ler? Eu não consigo, eu não sei ler. Eu sou muito burro mesmo. Ele falava isso para mim. Fica muita autoestima deles, né? E estava muito para baixo. E aí a gente começou o tratamento, fiz o acompanhamento com a mãe e tal. Ele se alfabetizou. E, assim, foi uma festa muito grande, sabe? E cada vez que ele conseguia fazer uma atividade que a gente estava no consultório, ele estava, eu consegui! E ele pulava. Era muito engraçado. Então, você vê a diferença que faz na vida da criança, né? Com certeza, com certeza. E a gente saber, teve alguma dificuldade, procura, né? Procura ajuda, porque isso faz muita diferença, mas não faz diferença só para a aprendizagem, na vida como um todo dessa criança. Sim, o TDAH não é um transtorno de aprendizado, né? Exatamente. Ele é uma disfunção executiva, ele vai acometer a criança em todos os ambientes. Não é só na escola, né? Não Exatamente. Exatamente. E aí a gente teve aqui alguns comentários já, e a gente também já teve uma pergunta, para a gente já ir para finalizando, né? Tá um papo bom, né? Mas a gente precisa finalizar. Mas para a gente ir para o finalzinho, a gente tem algumas crianças que se apresentam com TDAH
e também uma comorbidade, que é um outro transtorno que às vezes vem associado. E o muito comum que a gente encontra é o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, ou desculpa, o transtorno opositivo desafiador. E aí, a gente teve algumas pessoas que comentaram aqui que também têm os seus filhos com o TDAH e o TOD. E aí tem uma pergunta que veio pra gente. Crianças com TOD também pode apresentar o TDAH? Sim, é muito comum. A gente costuma dizer assim que no TDAH a comorbidade não é exceção, é regra, entendeu? Então, assim, é muito comum a criança apresentar, junto com o TDAH, por exemplo, um transtorno do aprendizado, uma dislexia ou uma descalculia. Então, o transtorno positivo desafiador, né, que são aquelas crianças que têm uma dificuldade muito grande de obedecer a regras, de respeitar a autoridade, que confrontam o tempo todo. Elas também podem apresentar, às vezes, quadros de ansiedade, depressão. Então, tem diversas comorbidades que são muito comuns e a gente tem que estar atento. Porque se a gente trata só o TDAH e a gente esquece essa comorbidade, a criança não vai ter a resposta que ela poderia ter, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Exatamente. E, assim, é muito comum também, às vezes a criança chega no consultório por conta do TDAH, né? Que às vezes está muito por conta da agressividade, por conta do não conseguir ter essas regras, seguir as regras, ter os limites, e a mãe já não está aguentando mais. Eu não aguento mais esse garoto, eu não sei mais o que eu faço. E aí, quando a gente vai ver, são dois. E aí que vem toda uma conversa que a gente precisa ter, um cuidado, uma investigação de fato, para a gente poder chegar para essa mãe e dizer que isso não é... Gente, assim, comportamento de criança não é lá culpa de mãe que não sabe fazer, que Não, não tá... não é. Não é. Apesar de ser muito visto isso, sim, mas é muito mal criada. Ela é muito liberal, faz as Já está mais do vontades. que comprovado que TDAH não é causada por falha de educação dos pais, assim, de Não é. pais não saberem educar, né? Exatamente. E o TOD, ele também vai agravar muito essa parte do comportamento, né? Então, quando tá os dois associados, a gente Tem que vai estar mais ter... atento ainda, que ainda é mais difícil mesmo, né? Exatamente. E às vezes a gente consegue identificar um, mas não consegue identificar o outro, né? Então, por isso que a gente realmente precisa de ajuda aí, de profissionais. Eu queria rapidinho só mencionar para vocês que eu vi que tem gente falando que é muito difícil a gente achar os profissionais, né? Então, assim, que profissionais pode te ajudar com relação a um diagnóstico ou uma suspeita? O que a gente deve fazer? Primeiro, procurar um neurologista, principalmente um neuropediatra. Ou um Porque psiquiatra infantil, né? Neuropediatra ou psiquiatra infantil são os que... que são os profissionais mais indicados a fazer isso. E depois, para o tratamento, vai vir um psicólogo, vai vir o fono, vai vir um psicopedagogo para auxiliar com as questões, né, de aprendizagem. Orientar os Então, professores é fundamental também, porque o professor é quem está ali com a criança todo dia, né? Não só orientar exatamente, os pais, mas exatamente. como orientar os professores também, né? Isso aí. Então, assim, tem uma rede, né, que a gente precisa ter para auxiliar nessa criança, nessa família, né? Porque a gente ajuda a família como um todo, tanto com o acompanhamento da criança, mas também o acompanhamento da família, porque essa mãe, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais preocupada, ela pode criar muitas frustrações, ela pode entrar numa depressão, igual a gente estava falando no começo, porque ela teve um pensamento de um filho, e às vezes tem outro filho também, e aí acaba acontecendo as comparações de um com o outro, isso aí acaba acontecendo, isso é natural, e a tendência de ir mais para um do que para outro. Então, assim, esse é um assunto que a gente rende muito assunto ainda. Esgotável, né? Muito assunto, mas assim, a gente quer falar hoje para as mães que o TDAH, ele não é um empecilho para o seu filho ter uma vida normal, para você ter uma vida normal, para ficar um peso tão grande na maternidade, sabe? Porque eu vejo muitas mães sobrecarregadas, chegam no consultório extremamente sobrecarregadas por conta
desse assunto, mas às vezes é por falta de conhecimento, é falta de um auxílio, desse olhar, né, para a maternidade, que a gente fala muito TDAH nas crianças, né? Mas a gente esquece de falar Sim. maternidade, e que é quem vai estar, muitas vezes, vai estar sustentando bastante, segurando essa corda aí do TDAH, e as mães pegam um peso pesado às vezes, né? Até porque É. tá direta no dia a dia, o pai às vezes só chega no final do dia, ou às vezes não tem o pai para auxiliar e acaba levando isso sozinho, né? Então essas É mães um assunto que tem. Dá muito pano pra manga, né? Daria pra gente ficar a tarde inteira conversando aqui. bom E seria, mas daqui a pouco o Instagram fecha na nossa cara assim, ó, aí não dá certo. eu vou então aproveitar, então, só antes de finalizar, para convidar, então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre TDAH, para conhecer meu curso TDAH Sem Neura. Eu fiz um curso online, uma linguagem bem simples mesmo, assim, voltada para os pais, para os professores, para os profissionais mesmo. E aí eu tentei abordar de maneira mais esmiuçada todas essas questões mesmo que a gente falou, né? O que causa o TDAH, como ele se manifesta, quais são os sintomas que a gente observa, o tratamento também. Então falei muito sobre a questão medicamentosa, porque eu sei que tem muita dúvida, né? Quando trata, quando não trata, o que pode causar, quando tem indicação, os efeitos colaterais. E também esmiucei bem essa parte do tratamento mesmo, para ajudar mesmo as famílias a poderem ajudar essas crianças, né? Exatamente. Então, mamãe, se vocês ainda ficou com alguma dúvida, se tiver ainda alguma coisa que a gente não abordou aqui, vocês podem também estar procurando o Neura Sem Neura da Luciana, o meu também, do Laís Mendonça, que a gente também vai estar respondendo, né? Que isso surge muitas dúvidas, a gente tem muito assunto ainda para falar sobre isso. Então, é só acompanhar. O curso da Luciana é muito bom, vocês Ai, deviam fazer. obrigada, Josiane, pelo comentário. Fico feliz de poder ter ajudado, viu? E Exatamente, obrigada, gente. Laís, pelo convite, viu? Ó, fico muito feliz do nosso encontro de hoje, né? Eu gosto muito dessas conversas e tem conversas que a gente fica toda a vida falando porque é bom demais. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, pelos seus comentários, pela sua participação. Luciano, um beijo para você, muito obrigada, você é muito Um beijo para querida. você Deus também. abençoe, muito sucesso para você, viu? Obrigada, E obrigada até pelo a carinho de próxima. sempre. Até a próxima. Tchau. Tchau.